Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, responde a caixinha e ela vira vídeo. Primeira pergunta: por que não usamos mais o termo Síndrome de Asperger para nos referir a autismo no nível 1? Para quem não sabe, Síndrome de Asperger era o termo utilizado para falar dessas pessoas que geralmente são muito funcionais, têm a fluência verbal alta, mas que estão no espectro autista e não precisam do mesmo suporte dos autistas de outros níveis. Vamos lá, por que não se usa mais o termo Síndrome de Asperger? Tem alguns motivos. O primeiro motivo é bem simples. Desde 2013, o famigerado DSM, que é o manual que a gente tem dos transtornos mentais, desde 2013, pegou a Síndrome de Asperger e colocou dentro do espectro autista. Mas não é só esse o problema, não. Na verdade, o nome Asperger foi criado em homenagem a um médico nazista que se chamava Asperger. E esse médico nazista foi responsável pela morte de várias crianças, fazia experimentos com crianças, inclusive experimentos envolvendo eugenia, matando criança que não estava lá nos parâmetros arianos de desenvolvimento, ao menos que eles consideravam ser os parâmetros corretos. Então matou um monte de criança e é complicado, né? Você falar assim, meu filho tem síndrome de Asperger, ou eu falo, eu tenho síndrome de Asperger, minha mãe tem síndrome de Asperger. É o mesmo que a gente fala, fulano de tal, ele tem a síndrome de Hitler. Então, enfim, é bem estranho, né? A gente tem uma doença que vai ter o nome de um médico líder nazista. E aí, juntando esses dois motivos, o manual DSM não usa mais o termo, principalmente por ter integrado tudo no espectro autista. E segundo, Asperger era um médico nazista que fazia experimentos com criança, que matou milhares de crianças. Então não faz sentido algum, né, a gente manter o nome Asperger para falar de uma condição que afeta tanta gente assim no mundo. Próxima pergunta: qual a vantagem de ser TDAH? É curioso que essa pergunta, ela também surgiu lá no Instagram do meu amigo Simon. Se você não conhece ele, dá uma seguida nele. TDAH pra gente grande. E é curioso ter surgido isso também no meu Instagram, porque é uma prova que a gente hoje está tendo um negócio bizarro, que é romantização de transtorno mental. Cara, vamos lá. Existem duas coisas que são muito distintas. Uma coisa é eu acabar com preconceito, ampliar acesso à educação, ampliar acesso a medicamento. Claro que eu sou a favor de tudo isso. Claro que eu sou a favor do fim do preconceito, não só com o transtorno de déficit de atenção, mas com o fim do preconceito com o transtorno mental de uma forma geral. Existe muito preconceito com o transtorno mental porque muitas vezes ele não é visível. Então a pessoa tem lá autismo, tem transtorno de déficit de atenção ou tem depressão. Todos eles são transtornos, né? São transtornos diferentes, mas são transtornos. E a pessoa olha a pessoa que tem esse transtorno e não entende por que ela se comporta daquele jeito. Aí frequentemente acha que essa pessoa é idiota, que ela não é esforçada, que ela simplesmente não quer se motivar porque ela é preguiçosa. Então a gente tem que acabar com todo esse preconceito envolvendo não só o déficit de atenção, mas todos os transtornos mentais. O problema é que, para acabar com o preconceito envolvendo o transtorno do déficit de atenção, tem uma galera aí que romantiza transtorno mental. Cara, chama transtorno do déficit de atenção. Por que você acha que chama transtorno, né? Porque é coisa boa? Não, não é algo bom. É algo ruim. Eu não estou dizendo que pessoas que têm transtorno de déficit de atenção são pessoas piores de forma alguma. Eu, na verdade, estou humanizando essas pessoas porque essas pessoas estão sendo prejudicadas por esse transtorno. Ou seja, no momento que a gente busca vantagens de ter transtorno de déficit de atenção, vantagens de ser autista, vantagens de ter depressão, olha que doideira, né? A gente, na verdade, está ignorando que são pessoas que têm condições, que precisam de suporte, que precisam de auxílio psiquiátrico e de apoio psicológico.
Não existe vantagem em ter um transtorno mental. Ponto final. Eu até concordo que transtornos do desenvolvimento, como o déficit de atenção, transtorno como o espectro autista, são transtornos que, em certa medida, são parte da nossa personalidade como seres humanos. Ou seja, as pessoas que têm esses transtornos, em alguma medida, vão se sentir identificadas com algumas características desses transtornos. E não tem problema nisso, não. O problema está na sociedade querer ver essas pessoas como pessoas que têm vantagens. Porque quando a gente começa a romantizar o transtorno, se tem vantagens em ter déficit de atenção, então não precisa mais de remédio psiquiátrico. Se tem vantagens em ser transtorno do espectro autista, não preciso mais de aba. Então vamos ter cuidado com isso. Essa romantização é terrível. E ao contrário do que parece, ao buscar vantagens em transtornos mentais, a gente está fazendo o oposto que a gente tinha que fazer. Ou seja, a gente não está tornando as pessoas melhores ao falarem que é uma vantagem ter déficit de atenção. Não, a gente está fazendo o oposto. A gente está falando que essas pessoas têm vantagens ao ter transtorno de déficit de atenção e que por isso elas não precisam de medicação, que elas não precisam de suporte, que elas não precisam de ajuda na escola, no trabalho, enfim. Então, a vantagem que a gente tem ao ter transtorno de déficit de atenção é zero, beleza? Próxima pergunta. Como diagnosticar crianças trans? Já fiz um vídeo enorme aqui no canal falando de crianças trans. E é uma pauta muito complicada. Por quê? Como que você acha que é feito o diagnóstico de criança trans? Você acha que é por meio de algum equipamento avançado? Uma ressonância magnética funcional? Faz uma tomografia, né? Não, claro que não. O diagnóstico relacionado a essa identificação do gênero, ou seja, esse diagnóstico, se a pessoa é cis ou se ela é transexual, é baseado numa coisa chamada relato. Basicamente isso. Relato. A gente tem evidências, inclusive já falei no vídeo sobre transexualidade, que o cérebro das pessoas trans é realmente diferente. E que provavelmente a pessoa ser trans ou ser cis tem a ver com a exposição a certos hormônios antes dela nascer. E não existe controle em relação a isso. Mas o ponto essencial é que diagnóstico de criança trans é feito a partir do relato da criança. Ponto final. Relato da criança. Sabe qual que é a grande limitação que a gente tem em fazer diagnóstico de criança para qualquer coisa? É que a criança não sabe usar linguagem. Criança que tem 3 anos de idade, 4, 5 anos de idade, não sabe usar a linguagem como a gente usa. Não sabe. Ela não tem desenvolvimento cognitivo para isso. E eu acho muito assustador ter, às vezes, pais que fazem relatos que são mais ou menos o seguinte: a criança tem 6, 7 anos, o pai ou a mãe trata essa criança como se ela já fosse transgênero, com 7 anos de idade, 8 anos de idade. E não bastasse isso, o pai ou a mãe fala o seguinte: eu percebi que era trans quando tinha 3 anos de idade. Eu percebi que era trans quando tinha 4 anos de idade. Gente, criança que tem 3, 4, 5 anos de idade é incapaz de falar sobre seu gênero. Sabe por quê? É porque a palavra gênero envolve um conceito que é abstrato. A criança só sabe trabalhar com o concreto. Cara, o Piaget já falava da dificuldade que as crianças têm, até os 12 anos de idade, de sair do concreto, de sair daquele mundo da experiência imediata. Ou seja, quando uma criança afirma que ela é trans, ela pode, na verdade, estar usando aquela palavra trans para falar de um monte de incongruência que ela tem em relação à sexualidade. Ela pode estar afirmando, por exemplo, que ela simplesmente não se encaixa em estereótipos de gênero. Pode ser uma menina que é menina, mas que odeia colocar saia. E ao ouvir sobre questão de ser transexual, que ela começa a achar que é menino simplesmente porque ela odeia seguir o estereótipo de gênero, que é usar uma saia. Então o grande problema que a gente tem envolvendo crianças trans é que não é possível fazer diagnóstico. Isso não é ciência. Não é ciência. A pessoa que afirma que o diagnóstico de criança trans é feito com base científica, essa pessoa não sabe nada de ciência. Gente, já é tão complicado a gente falar sobre a ciência por trás dos transtornos mentais. Mesmo com adultos capazes e responsáveis, a gente fazer um diagnóstico de transtorno de humor, por exemplo, é super desafiador.
Porque vai envolver a linguagem, até mesmo um adulto tem dificuldade com a linguagem. Como que seria diferente para a criança? Agora, vamos lá. Pessoas maiores, capazes, responsáveis, elas têm o direito de se identificar com o gênero que elas quiserem. Ou seja, eu não estou advogando contra a comunidade trans, claro que não. Inclusive, é muito provável que quem é adulto e se considera trans, que também se considerava trans quando era criança. Bem provável. Agora, afirmar que crianças que têm 3, 4, 5, 6 anos de idade são capazes de identificar o gênero a que elas pertencem, isso não é ciência. Inclusive, tô querendo gravar um vídeo aqui mostrando todo o comércio com o capitalismo, isso aí, né? Todo o comércio que tá tendo nos Estados Unidos envolvendo a proliferação de clínicas pediátricas especialistas em criança trans. É comum, né, a gente criticar, e eu faço o tempo todo, criticar o que há de pior no capitalismo norte-americano. Mas quando esse capitalismo norte-americano quer se beneficiar de pautas supostamente progressistas de esquerda, aí não tem problema não. Então, sobre crianças trans, a gente não tem como diagnosticar. Não tem. Então, o certo é permitir que a criança se desenvolva cognitivamente, se desenvolva em relação à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, sem se sentir julgada. A criança tem que ter apoio, tem que ter empatia, sim. É óbvio que a gente tem que ter isso. Agora, isso não significa aceitar o diagnóstico que a criança está fazendo em relação ao seu próprio gênero. O importante é explicar para a criança que ela vai ter tempo para pensar em relação à sua própria sexualidade e que ela vai ser amada de qualquer jeito. Agora, ficar usando criança para gravar vídeo de militância, cara, o que mais tem na internet é isso. É a mãe, é o pai com uma criança que tem 7, 8 anos de idade, que se diz como trans, e o pai colocando cada vez mais informações que corroboram isso. E tem um viés cognitivo, que eu já falei em outros vídeos, que é o comprometimento com o pote que a gente tem no poker. No momento que a criança já investiu toda a sua infância e parte da adolescência na identidade de gênero como trans, cara, ela pode estar sofrendo, ela pode não sentir essa congruência mais, mas para ela voltar atrás, vai ser muito, mas muito difícil. Então vamos respeitar as crianças, vamos respeitar a forma que elas reconhecem e entendem a sua sexualidade, mas não vamos usar menores de idade como bandeira para militância não, beleza? Para você ter uma ideia do nível do absurdo, no exterior até reality show de criança trans já existe. Como que uma criança dessa, que já passou até por um reality show, vai ter coragem de se afirmar como alguém que não é trans depois? Então vamos ter mais responsabilidade, né? Então não é possível diagnosticar criança trans. Ponto final. A pessoa que afirma o contrário não sabe nada ou de ciência, ou de psicologia, ou dos dois. Próxima pergunta. É verdade que tivemos uma experiência nazista em uma escola americana? Você acredita que sim? No final dos anos 60, um professor de história chamado Ron Jones queria mostrar para os alunos como era possível existir o nazismo. Porque os alunos não conseguiam entender como era possível que algo terrível como o nazismo tivesse acontecido e as pessoas tivessem apoiado. Aí, no final dos anos 60, Ron Jones começou a fazer um experimento. E foi um dos experimentos mais polêmicos da história, porque o que ele fez? Ele começou a criar um exercício de colocar mais regras, mais autoridade para o grupo de alunos. E começou a criar gritos de ordem, slogans, e começou inclusive a tratar diferente os alunos de acordo com o quanto que esses alunos estavam conectados com o movimento. E aí esse movimento foi crescendo, 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 e aí é que acabou perdendo o controle. E esse experimento ganhou o nome de A Terceira Onda. Tem vídeo aqui no canal a respeito dele, então se você quiser saber mais sobre ele, assiste o vídeo, né? Dá pra pegar TDAH? Inclusive, essa é uma dúvida que as pessoas têm com frequência. Será que o uso de equipamentos eletrônicos, multitarefa, o tempo todo, notificação, smartphone, será que tudo isso está tornando as pessoas mais propensas a desenvolver transtorno de déficit de atenção?
Resposta é não. Na verdade, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno do desenvolvimento. Ponto final. É algo fisiológico. Agora, vamos lá. O uso de smartphones, o excesso de multitarefa, a ansiedade, corre-corre do dia a dia, isso piora os sintomas das pessoas que têm déficit de atenção? Piora sim. Isso pode fazer pessoas que não têm o déficit de atenção terem problemas envolvendo a atenção? Com certeza. Vou dar um exemplo super fácil de entender. As pessoas hoje têm mais dificuldade de ler do que antigamente. Eu vou te falar uma coisa da minha infância. Quando eu era pequeno, eu tinha que esperar os momentos que eu poderia ver televisão. E eu nem tô falando da concorrência com o aparelho de TV, que existia, certo? Não tinha televisão e tela na casa toda igual hoje, não. Mas existia concorrência para assistir o aparelho de TV. Mas nem é disso que eu tô falando. Eu tô falando que se eu quisesse ver um desenho animado, eu não tinha Netflix, eu tinha que esperar o momento que ia passar na televisão. Inclusive, eu estudava de manhã no colégio, eu só podia ver desenho animado. Olha como que é outro tempo, né? Eu só podia ver desenho animado ou no sábado ou no domingo, porque essa programação de desenho animado geralmente acontecia de manhã. E como de manhã eu estava na escola, eu não podia assistir. E além disso, e agora eu vou chegar no ponto da leitura, sabe o que eu fazia no meu tempo ocioso? Ou seja, eu não estava estudando no colégio, não estava brincando, eu lia revistinha em quadrinho. Aliás, o pessoal de São Paulo tem essa mania, né? É gibi. A gente aqui em BH, Minas Gerais, a gente chama de revistinha. A gente falava assim, eu quero comprar uma revistinha da Mônica, uma revistinha do Pato Donald. Esse negócio de gibi, isso é coisa de milênio, certo? A gente chamava de revistinha em quadrinho. E muito do meu tempo ocioso era despendido lendo revistinha em quadrinho. E sabe o que era mais interessante? Eu relia as mesmas revistinhas várias vezes. Várias vezes. A minha geração aprendeu a esperar. A minha geração aprendeu que a gente não pode ter lazer o tempo todo. E aí o que aconteceu? É uma geração que cultivava mais o hábito da leitura. E o mais louco não é isso. Isso provavelmente você já sabia. Eu não quero ser saudosista, não. Eu vejo muitas vantagens na contemporaneidade. Mas a gente não pode ignorar que as crianças dos anos 90, 80, 70 e assim por diante tinham mais capacidade de lidar com ócio do que as crianças de hoje. Cara, a criança naquela época podia se entreter a tarde toda usando um carrinho. Hoje, isso é cada vez mais impensável. Agora, o mais interessante não é isso não, porque isso você provavelmente sabia. O mais interessante é que, mesmo pessoas que cresceram nos anos 70, 80, 90, que viram a internet chegando, né, que não nasceram na internet, hoje estão com problema para ler. Hoje a gente encontra pessoas que liam muito anos atrás e que hoje não tem mais paciência para ver um filme sem mexer no Instagram. E isso acaba nos dando a sensação de que a população está pegando déficit de atenção. Não, não é isso. O ponto é que hoje as pessoas têm menos capacidade de atenção, sim. Para você ver, por exemplo, que tem gente que não consegue ficar no cinema sem mexer no celular. Não consegue ver um filme, cara, sem mexer no celular. Só que o fato de as pessoas hoje terem mais dificuldade com a atenção não significa que tem mais gente desenvolvendo um transtorno do desenvolvimento, que é o transtorno de déficit de atenção. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Olha só, o que você está achando desses vídeos de perguntas? Lembrou de mandar a sua pergunta lá no meu Instagram? Mesmo se não tiver caixinha, pode mandar no direct, que pode virar vídeo. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Pelo amor de Deus, até hoje não virou apoiador? Ajuda a gente a manter esse canal. É só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E você vai poder conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade lá no grupo secreto do Telegram. Então, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê lá no grupo do Telegram. Até a próxima.